Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Reflexão do dia, dia 17 de janeiro de 2024. Santo Antão, abade, memória, quarta-feira, cor litúrgica branca. Santo do dia, Santo Antão, o santo que viveu no cemitério, século III, região Egito. Ele que testemunhava com a sua simplicidade, mas foi um grande combatente na igreja contra as heresias, principalmente o arianismo, que negava a divindade de Jesus Cristo. Ó Pai da vida monástica, Pai dos eremitas, formai almas que tenham a mesma generosidade de se dedicar inteiramente a Deus na oração e na penitência. Porque Deus, ele convoca algumas pessoas com esses dons para viver separados, orando, intercedendo pela humanidade. Sustentai aqueles que já vivem assim e tornai os grandes testemunhos neste mundo perecível. Santo Antão, rogai por nós. Minha família é santa. Primeira leitura em 1 Samuel 17, 32 a 51. Vai nos trazer aquele momento onde Davi, ele já foi ungido por Samuel, né? Nós estamos diante de um rei que é Saul, que já perdeu a sua unção. O próprio Deus falou, Saul já não é mais rei de Israel, mas ele continua no cargo, sem a unção de Deus. Deus, já até através do profeta, ungiu a Davi, mas Davi ainda é um jovem. Ele está vivendo agora do lado de Saul. É aquele momento em que o profeta ele apresenta Davi e com uma ordem de Deus para que Saul aceite Davi ficar junto a Saul, né? Davi agora está aprendendo a rotina de um reinado. É isso que está acontecendo. Então Davi tem toda uma autoridade vindo pelo sacerdote. Talvez Saul não esteja ainda sabendo que ele foi ungido rei ainda tão novo, Davi, né? Que o óleo, o chifre, o óleo foi colocado sobre a cabeça de Davi, né? Então aquele chifre que tinha um óleo da unção que só os reis recebiam. Saul ainda não sabe. Se soubesse disso, aí ele com certeza ele desejaria matar Davi. Tanto que a história nos fala que assim que Saul descobriu isso aí, ele tentou matar Davi, né? Mas o que está acontecendo aqui é aquele momento em que o profeta e sacerdote, o Samuel, apresenta Davi a Saul. Mas só que Saul está numa luta, está numa guerra, está partindo para a guerra, e os filisteus estão do outro lado, guerreando contra Israel. No campo de guerra, naquele momento entre que um exército e outro vão lutar, eles tinham por tradição fazer com que os guerreiros primeiro mostrassem as suas forças, né? Então um guerreiro de cada um, o mais forte de cada um, eles se apresentavam para lutar. Ali, num acordo entre os generais, aquele guerreiro que vencesse, o outro exército recuaria naquele dia, não lutaria. Então era uma forma de diminuir aí a matança, né? O derramamento de sangue. Os dois lutavam e resolveria assim a situação. E do lado dos filisteus apresentaram um grande gigante, um enorme, um cara forte demais, com a sua armadura, lança, espada, muito forte mesmo, muito alto. E aquilo aterrorizou o lado de Israel, que não tinha nenhum guerreiro à sua altura. Todos estavam ali desesperados, inclusive Saul, né? O que eu vou fazer agora? Qualquer um que eu mande do meu exército aqui vai virar pintinho na mão daquele guerreiro. Nesse meio canto, Davi, aquele jovem, se apresenta a Saul e fala assim: olha, eu posso vencer os filisteus. Eu posso vencer essa luta. E Saul falou: não, que é doido, você é uma criança ainda, um jovem, né? Você não tem ainda nenhuma experiência. E Davi respondeu: o Senhor me livrou das garras de leões.
e me livrou da garra do urso. Ele salvará também a minha mão dos filisteus. Né? Então Saul disse a Davi: bom, já que o profeta te ungiu, o profeta te apresentou, vai que o Senhor esteja contigo realmente. Em seguida, tomou o cajado e escolheu no regate do 5 pedras, né, na beira do rio, onde o rio faz aquela curvazinha, né, e deixa as pedras bem redondinhas, bem lisas, e colocou no alforje do pastor, que servia de bolsa para guardar as pedras. Depois pegou sua funda, que é uma espécie de seta, e colocou na mão e avançou contra os filisteus. Quando o gigante Golias viu aquilo, ele falou: por acaso eu sou um cão, para você vir com um cajado para o meu lado, com a bolsa? Né? Eu vou te estraçalhar. O Golias falou para Davi: vou te quebrar pelo meio. Né? E Davi falou: então vem a mim, vem com a tua espada, com a tua lança. Eu, porém, eu vou a ti com o nome do nosso Senhor poderoso, o Deus dos exércitos de Israel, que tu insultastes. Hoje mesmo o Senhor entregará em minhas mãos, e eu te abatarei, né? Cortarei a tua cabeça e deixarei o teu cadáver para que as aves de rapina comam. Porque Golias insultava Davi e os israelitas, zombando do Deus de Israel. Né? E toda a multidão de homens, e ficava ali, nossa, o que vai acontecer logo? Logo que o filisteu avançou e marchou em direção a Davi, este saiu das linhas de formação e correu ao encontro do filisteu. Os dois estavam se aproximando. Davi, então, correndo, meteu a mão então no alforje, que é um tipo de bolsa, apanhou uma pedra redonda e arremessou-a com a funda, né, com aquela seta, né, atingindo o filisteu na fonte com tanta força que a pedra cravou na sua testa e o gigante, pluf, acabou tombando por terra. E assim Davi venceu o filisteu, ferindo-o de morte com a funda e com a pedra. E como não tinha espada na mão, correu para o filisteu, pegou então junto a sua espada e arrancou a cabeça dele e levantou para o exército filisteu, que saiu de forma apavorada. Vendo o morto, o seu guerreiro mais valente, os filisteus fugiram. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Estamos aqui diante de uma prova e situação de que é Deus que nos capacita, é Deus que nos torna fortes. Como pode um homem, Santo Antão, né, que desprezou toda a sua riqueza, porque na conversão dele, ele ouvindo aquela passagem do jovem rico, né, ele entendeu que ele também tinha recebido a herança da sua família, mas ele abriu mão de tudo, ficou pobre, deu tudo para os pobres e não quis nada. Então, do nada, vivendo uma vida, para você ter ideia, morava no cemitério, vivendo uma vida miserável, foi então um transformador, um homem poderoso, um gigante. Foi um homem que foi seguido por muitos monges, né? Muitos monges se formaram e queriam seguir Santo Antão ao exemplo, mas o exemplo que ele dava era de total desprezo às coisas do mundo, aparentemente ao olhar humano de fraqueza, mas era um gigante que ousou libertar as almas aprisionadas pelo gigante Golias. Então está aqui, né? Desta forma também Davi. Saul olhou, mas olhou aquele menino que era ungido, que foi apresentado pelo profeta e pelo sacerdote. Então ele confiou nisso, confiou em Deus também, né? Em sua loucura, Saul até tomou uma decisão correta. E aquele jovem, aquele rapaz, ungido no Senhor, vence então o desafio do guerreiro alto, gigante dos filisteus. Que nós possamos também, a exemplo de Santo Antão e de Davi, tomar posse do poder de Deus em nossa vida e vencer todas as aflições, tudo aquilo que nos coloca para baixo, aumentando a nossa fé e tendo confiança no resultado final. Deus é por nós. O responsório de hoje nos fala no Salmo 143,
Bendito seja o Senhor, meu rochedo. Bendito seja o Senhor, meu rochedo, que adestrou minhas mãos para a luta e meus dedos treinou para a guerra. Então vamos confiar que Deus está agora, né, te auxiliando, te adestrando, te educando para a vitória. Então, Senhor, te apresentamos todos que estão em situação de desespero, todos que precisam, Senhor, ser agora conduzidos para a vitória. Esta família, este pai, esta mãe, apresento-vos em nome do Senhor Jesus, né? Para que possamos cantar, assim como pede o Salmo, um canto novo. Meu Deus, vou cantar-vos. Nas 10 cordas das harpa, louvar-vos, a vós que dais a vitória aos reis e salvais o vosso servo Davi. Assim como o servo Davi, queremos apresentar, Senhor, toda a nossa luta, na certeza da vitória. Amém. Evangelho está em Marcos, capítulo 3, de 1 a 6. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com as mãos secas. Alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poder acusá-lo. Jesus disse ao homem de mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. Mas Jesus também vou te contar, né? Ele pegou o homem, botou lá no meio, justamente para chamar a atenção mesmo, porque o filho do homem é senhor do sábado. Não é o sábado, não é o homem que foi criado para o sábado, o sábado foi criado para o homem. Então ele falou: vem, fica aqui no meio. E perguntou-lhes: é permitido no sábado fazer um bem ou fazer um mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: estende a mão. E ele estendeu a mão e ficou curado. Ao sair os fariseus com os partidários de Herodes, imediatamente tramaram contra Jesus, a maneira como haveriam de matá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, o que coloca Jesus aqui no Evangelho de hoje? Quando nós, cristãos, colocamos as leis acima da misericórdia, nós estamos errados. Nós devemos ser misericordiosos. Nós devemos acolher, nós devemos imitar Jesus nessa acolhida. É tempo de ser cristão, é tempo de ser misericordioso, colocar-se no lugar do outro, acolher. Certo que Jesus, ao curar, ao libertar, sempre falou: vá e não peques mais. Ninguém está falando aqui em acolher o pecado, ninguém está falando aqui em abençoar pecado, em hipótese alguma. Mas acolher o pecador, acolher o homem e a mulher que sofre, como igreja, a exemplo de Jesus, né? Acolher, acima de tudo acolher. Depois, preparar esta pessoa, como fez Jesus, preparou, conduziu ao centro da sinagoga. Depois, promover esta pessoa, mostrar a capacidade que o Senhor tem de nos libertar, purificar e, por último, também introduzir, inserir essa pessoa na comunidade. Vai, estica a tua mão, né? Deus te cura, Deus te liberta. Então, assim como Davi nos ensinou hoje, né, a confiar em Deus para a vitória, assim como Santo Antão nos ensina que a nossa força não está em recurso humano nenhum, ao contrário, está em Deus, assim também o Senhor Jesus nos pede hoje para sermos misericordiosos e confiar na misericórdia do Senhor. Porque na medida em que eu pratico a misericórdia e que eu também amo aquele irmão e sou canal de graça, Deus me dá a vitória, como deu a Davi e como deu também a Santo Antão. Que sejamos então imitadores desses dois personagens, para que em Cristo encontremos a vitória. Amém. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se Ai de mim se não evangelizar. Seja você também um evangelizador. Multiplique suas redes sociais,
WhatsApp, Instagram, Facebook, onde você receber essa pregação, multiplique para que mais corações estejam aí sensíveis à presença de Deus, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, para que sejam livres da opressão de Golias, para que sejam livres da opressão desse mundo, para que na presença do Senhor possa libertar seus corações. Amém. Até a próxima. Se Deus quiser. Tchau, tchau.